Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Frei João, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esta liturgia do 12º domingo do tempo comum. E as leituras de hoje, se nós pudéssemos resumi-las em uma palavra, em uma frase, é Jesus que nos diz para nós não termos medo, ou melhor, para nós não nos deixarmos vencer pelo medo, porque medo todo mundo tem. Quem tem medo? Levanta a mão, o padre veio. Olha, quem levantar a mão é mentiroso, viu? Porque todos nós temos medo, não é verdade? Medo de um monte de coisa. Então, ter medo é uma coisa. Não se deixar vencer pelos medos é uma outra coisa. Está justamente aí a luta da nossa vida. Por quê? Porque diante dos medos que a condição humana já nos coloca, porque nós somos limitados, nós não somos capacitados para tudo, nós não conhecemos tudo, desconhecemos um monte de coisa, a gente morre e ainda tem um monte de coisa para aprender, não é verdade? Então, diante de todas essas nossas limitações, nós precisamos contar com a graça de Deus para que assim os medos não nos paralisem. Desde a primeira leitura que nós ouvimos no livro do profeta Jeremias, é falando justamente a respeito que Jeremias, ele, profeta, chamado por Deus a anunciar a sua palavra, começou a ser perseguido. E aí na leitura nós vemos a decisão daquele povo que estavam querendo prendê-lo, que estavam querendo calá-lo. Mas o Senhor Deus, ele entusiasma Jeremias para que ele não tenha medo, não se deixe vencer pelo medo da perseguição. Porque a perseguição, para aqueles que procuram viver a palavra de Deus, ela está sempre presente, viu? E a gente olha para esse mundo, a gente olha para as situações que hoje a gente vive no mundo, e cada vez mais, aqueles que se decidem em assumir a palavra, em viver a palavra, é perseguido, viu? Olha só, se aqueles primeiros cristãos, desde o início, meus irmãos e irmãs, os cristãos, eles já são perseguidos. Por quê? Porque nesse mundo onde nós nos encontramos,
há aquilo que São Paulo fala, uma luta constante entre o bem e o mal. Essa luta, ela não começa fora, ela começa dentro de cada um de nós. Quando nós temos muitas tentações que querem nos levar para longe do caminho de Deus, e ao mesmo tempo dentro de nós tem o Espírito Santo, Deus que habita dentro de nós, e quer sempre nos levar para o bom caminho, mas também existem as forças contrárias do mal. Então essa luta que está fora de nós, ela também está dentro, e nós precisamos contar sempre com a graça de Deus para vencermos com Ele. Quem não conta com a graça perde, porque por nós mesmos a gente não tem força. Você tem força para vencer sozinho, sozinha? Tem? Quero conhecer ainda esse super-homem, essa super-mulher, essa mulher maravilha, né? Que vença sozinha, sem Deus. Não existe, porque a gente é fraco por natureza. A nossa natureza, já marcada pelo pecado e pelo mal, já diz dessa fraqueza que existe dentro de nós. Pensa aí, quantas coisas na tua vida você já perdeu, você não conseguiu alcançar por causa do medo, que você não conseguiu dar o passo, não é verdade? Um monte de coisa. E aí, diante disso, nós precisamos hoje, com esta liturgia, pedir a Deus a graça, que Ele nos fortaleça, que Ele esteja sempre agindo na nossa vida para que o medo não nos vença. É isso que a gente vê quando olha para a vida dos santos na igreja, por exemplo. Os santos são estes homens e mulheres que tiveram a coragem, a força de Deus presente na sua vida, e que por isso eles foram capazes de vencer tudo. Olha só, eles não venceram algumas coisas, eles venceram tudo. Por quê? Porque Deus estava com eles. Deus também está conosco, só que nós precisamos deixar a força de Deus agir na nossa vida. E como que a gente deixa a força de Deus agir na nossa vida? Lutando contra o pecado, sendo obediente a Deus, buscando estar na presença de Deus. Hoje aqui, agora, nesta missa que nós estamos participando, nós viemos buscar a presença de Deus, a graça de Deus, que nos fortalece para as lutas lá da nossa vida. Lá na tua casa, na tua família, na tua saúde, no teu trabalho, na tua escola, lá onde nós estivermos, a gente vem todo domingo à presença de Deus, para que assim recebamos a sua fortaleza, e aí a gente vai para a vida, e na vida, diante de todos os medos, a gente enfrenta com o quê? Com a graça de Deus. Olhemos, meus irmãos, por exemplo, para Nossa Senhora. Aqui é a comunidade Nossa Senhora das Graças, não é isso? Nossa Senhora, ela teve medo, sim ou não? Olha, todo mundo fica com medo de responder. Nossa Senhora teve medo, sim ou não? Sim, gente. Na palavra está escrito lá, só que com outras palavras. Quando o anjo Gabriel vai anunciar, dizendo que ela ficaria grávida por obra do Espírito Santo, diz a palavra que Nossa Senhora perturbou-se, não é verdade? O que é esse perturbar-se? Podemos traduzir em outras palavras. Nossa Senhora teve medo. Por quê? Porque era algo desconhecido, porque era algo novo, porque era uma obra de Deus que ainda ela precisava conhecer na sua vida. Por isso ela sentiu medo. Mas agora eu também pergunto para vocês: Nossa Senhora parou no medo que ela sentiu, sim ou não? Não parou. Ela foi além. Por quê? Porque ela era de intimidade com Deus. Aqui a importância de nós termos uma intimidade com Deus, para sabermos em que momento precisamos ir e em que momento a gente precisa ficar.
Porque se a gente não tem intimidade com Deus, a gente não sabe discernir as coisas. E aí vai passando como a maioria das pessoas do mundo, vai só vivendo, ó. Só vivendo, enfrentando as coisas, parando em outras, e não consegue parar para escutar a Deus e saber continuar, parar, o que fazer, o que falar. A intimidade com Deus gera justamente isto, o discernimento para nós enfrentarmos estes medos. São José, falava na missa, falo também para vocês agora. São José teve medo? Quando ele ficou sabendo da obra de Deus, que Maria estava grávida, o que ele decide? Ir embora, com uma boa intenção. Qual que era a intenção de São José? Sair para que Nossa Senhora não fosse culpada da gravidez que ela estava, com medo de que ela fosse apedrejada. Mas aí São José dorme, e quando São José dorme em sonho, Deus fala com ele, não foi? José, aquilo que está acontecendo com Maria é obra do Espírito Santo. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. E aí São José, porque ouviu também a Deus, ele decide permanecer, assumir Nossa Senhora. Então ali ele também teve medo, mas ele não parou no medo, ele enfrentou o medo, ele venceu o medo, com a graça de Deus. Onde que hoje você também precisa vencer os teus medos? Gente, medo é uma das coisas que a gente mais sente, né? Se a gente fosse parar nos medos, a gente não viveria. Lembrando que o medo primeiro, o medo em si, ele é algo bom. Por quê? Porque senão a gente morreria bem mais fácil. Quando a gente chega, por exemplo, no lugar alto, o que a gente sente? Mesmo quem tem coragem ainda sobe, mas tem muita gente que nem sobe no lugar alto, né? Só de ver lá das alturas já tem medo. Isso é bom, né? Porque se a gente não tivesse medo da altura, a gente desmoronava lá de cima. Uma criança precisa ser orientada pelos seus pais, por quê? Porque a criança não sabe muito o limite das coisas. É preciso dizer, meu filho, segura o menino, porque senão ele vai cair. Então esse medo é bom, é sadio, saber o limite de cada coisa, mas também, a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai sabendo que, mesmo sentindo medo, a gente tem que ir, não é verdade? Tem que enfrentar, tem que lutar com Deus. Então, se em algumas coisas da nossa vida nós ainda estamos parados, porque o coração do homem e o coração da mulher que tem a Deus é um coração valente, é um coração cheio de coragem, não para nas dificuldades que aparecem, enfrenta. A vida é para ser enfrentada, porque se a gente não tem essa força de Deus para enfrentar a vida, na primeira dificuldade a gente já para. Eu tenho medo de fazer aquela prova, naquele curso lá, porque eu não sei, não vou passar, não vou saber responder. Enfrenta esse medo, estuda e vai. Porque se tu não meter a cara, quem é que vai meter por ti? Ninguém. Quem que te dá força? É Deus. Muitos problemas na nossa vida que a gente vai deixando de lado, medo de falar com aquela pessoa, medo de enfrentar aquela situação, e aí a tua vida vai ficando como? Escravizada. Não tem coragem de falar, então já não vou naquele lugar. Por quê? Porque lá vai estar aquela pessoa, e eu tenho medo de falar com ela daquela situação, eu tenho medo de enfrentar, e aí você vai parando e vai ficando preso. Não é assim? Se você não enfrenta, se você não resolve, se você não dá o passo, o que é que vai te acontecendo? Você vai ficando escravo, aprisionado, fechado, deixando de viver. Gente, Jesus repete por diversas vezes no Evangelho de hoje: não tenhas medo, não tenhas medo. Porque Ele sabe que na nossa natureza a gente já está marcado por um monte de medo. Um monte. O que você tem feito com seus medos, hein? Não guarda ele, não. Porque se você guardá-los, uma hora ou outra,
você vai ficar escravo deles, vai deixar de viver, vai deixar de assumir as promessas que Deus tem para a tua vida, quando você não enfrenta com a graça de Deus os medos para vencê-los. Não pare nos seus medos, enfrente-os com a graça de Deus, porque os homens de Deus foram homens valentes, fortes, guerreiros, não pararam na perseguição. Os mártires, imagina, não anunciem o nome de Jesus, senão vocês vão ser mortos. E o que os mártires fizeram e fazem? Continuam a anunciar, sem medo. Jesus fala no evangelho de hoje: aquele que não me testemunhar diante dos homens, eu também não vou testemunhar diante do Pai. E aí muitos têm medo. Porque eu estou lá no meu trabalho, na minha escola, se eu falar o nome de Deus, vão me olhar torto, vão me menosprezar, vão me excluir. Aqueles que tiverem medo de me assumir, de Jesus, diante dos homens, eu também não vou ter como assumi-los, porque me negaram diante de Deus. Olha só que importante isso. O cristão é este sinal de contradição, não simplesmente para ficar contrário às coisas, não, é um sinal de contradição em relação às trevas, em relação ao pecado. Então eu vou ter que ser, se eu estou em Jesus, sinal de luz, lá na minha casa, lá na minha família, lá com os meus amigos, lá no lazer que eu for, que eu tiver, vencendo os medos. Deus quer nos curar desses medos. Coloca a mão no teu coração, baixa a tua cabeça. Talvez hoje você esteja todo enrolado, todo preso, presa, em medos que você vem alimentando desde muito tempo na tua vida. Vai pedindo a Deus que Ele agora te liberte desses medos. Consequências às vezes de traumas vividos, consequências de situações em que você não enfrentou, consequências de situações que você não buscou a graça de Deus e por isso você ficou aprisionado, aprisionada nesse medo. Senhor, eu peço a tua graça sobre nós por esta Eucaristia que estamos celebrando. Vence, dá-nos a graça de vencer o medo pela tua força, Senhor. Aqueles que estão com tantas situações enroladas na sua vida, aqueles que estão paralisados, você que muitas vezes tem dito: eu não consigo fazer isto por causa desse medo, eu sou incapaz, eu nunca vou fazer isto. Conte com a graça de Deus agora, peça a graça de Deus. Ele quer te fazer transpor, ultrapassar todos esses medos, todas essas situações dentro da tua casa, na tua família. E olha só, presta atenção, tem pessoas aqui que já trazem esse medo de família, e isso vai sendo passado para os teus filhos. Teus filhos estão com os mesmos medos que você tem. Que Jesus possa quebrar agora todos esses medos. Que isso não seja mais passado para os teus filhos, para os teus netos. Renuncia a isso. Vai pedindo a Deus a graça. Talvez para você pareça que esse medo é uma coisa boba. Mas na verdade esse medo é uma demonstração de algo mais profundo na tua vida, que Deus precisa curar, tocar hoje, nesta missa. Vai entregando o teu coração para Deus agora. É Ele quem está nos dizendo: não tenhas medo, não deixe que o medo te paralise, não deixe com que o medo te impeça de viver na minha presença. Senhor, as amarras do medo que sejam agora quebradas, desfeitas. Diga comigo: Senhor Jesus, na tua santa presença, nesta Eucaristia, eu renuncio a todo medo.
medo que paralisa, medo que escraviza, medo que não me deixa crescer, medo que traz tantas doenças físicas e espirituais, emocionais. Eu peço a tua graça, que sejam agora quebradas todas as correntes do medo em qualquer área da minha vida, pelo teu sangue derramado na cruz. Que estes medos sejam retirados, sejam banidos da minha vida. Dá-me a coragem dos santos, a coragem dos mártires, que até morreram para guardar, para defender o teu santo nome. Fica em pé, meu irmão, minha irmã, e levanta os teus braços para o alto. Vai pedindo o Espírito Santo de Deus. É o Espírito quem te dá toda a coragem. É o Espírito Santo quem nos impulsiona a buscarmos a Deus. Pede, clame com as tuas palavras. Vai pedindo o Espírito Santo que fortaleceu os mártires. O Espírito Santo que retirou todos aqueles que estavam mesmo com medo, mas que venceram todo medo para adquirirem a coragem vinda de Deus. Medo de falar, medo de caminhar, medo de ser de Deus, medo do mal, medo do escuro, medo que se manifesta em tantas áreas da tua vida, medo das doenças, medo dos trabalhos, medo do futuro, medo daquilo que irá acontecer com você, com a tua família, com teus filhos. Entrega tudo agora, pede a Deus a confiança, que Ele faça crescer a confiança. Diga comigo: Jesus, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança, aumenta a minha esperança em Ti. Eu confio em Ti, eu espero em Ti, que a minha fé cresça para vencer o medo. Dá-me a fé, Senhor, uma fé cheia de coragem, uma fé cheia de ousadia, pelo Teu Espírito Santo. E eu já assumo agora esta coragem. E o medo que eu sentia, que me paralisava, não vai mais me paralisar. No Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu peço sobre a minha família, eu peço sobre a minha casa, eu peço sobre a minha história, que toda raiz de medo que paralisava, que escravizava, sejam agora arrancadas da minha vida, da minha família, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, eu assumo esta libertação. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.